O manejo dos pacientes com infecção bacteriana aguda, ele é um manejo técnico. Então, não podemos ter misticismos, né? Conceitos, preconceitos que bloqueiem a nossa capacidade de poder estar envolvido no manejo desses pacientes. Então, eu quero falar isso para vocês por quê? Porque o tema antibiótico, muitas vezes, quando você começa a ter contato com isso na faculdade, depois para quem fez residência ou estágio, né? E para quem é médico hoje, que está atuando no dia a dia, que usa antibiótico quase que diariamente, precisa entender que é uma ferramenta para você como médico que precisa ter um caráter extremamente técnico para você utilizar de maneira correta o seu doente. Então, esse é um ponto importante. Então, a utilização do antibiótico para você, ela é fundamental, do ponto de vista técnico. E aí, quais são as restrições que podem estar envolvidas nisso? Essa aqui vai ser a nossa discussão mais importante. Como, o porquê que você possa ter limitações nessas indicações ou nas dúvidas de você poder indicar para esse doente. É claro que todos os colegas que estão, todos vocês estão me escutando, colega médico e colega médico que estão me escutando, que lida com o doente no dia a dia, eu tenho certeza que você está prescrevendo antibiótico continuamente, sistematicamente. E muitas vezes existem alguns desafios que podem te obrigar a repensar a conduta, criar um certo receio, criar uma certa insegurança de manejar aquela situação. Então, por que isso ocorre quando a gente está manejando os pacientes com infecção bacteriana? Esse é um ponto importante. Por que isso vai ocorrer? E ocorre por quê? Porque, habitualmente, o nosso preparo técnico ele não é muito adequado para isso. Porque a gente acaba se preparando de uma maneira muito segmentar. A gente vai e utiliza esquema de preparo. Eu estou falando isso por quê? Porque eu também já tive essas expectativas, já passei por isso também, pessoal. Então, assim, eu não estou falando isso para fazer crítica nenhuma, eu estou falando de experiências que eu já vivi também. Que também, quando eu era início da minha carreira médica, como você que pode estar me escutando agora, quando a gente começa na lida de ver doente, é uma dor de barriga, né? Daquela angústia de olhar pacientes, porque não é angústia, é angústia de você enfrentar o desconhecido, porque você vai receber um doente que você não tem o diagnóstico ainda. Você vai receber, vai ter que avaliar, vai ter que fazer um diagnóstico adequado, e muitas vezes a infecção bacteriana aguda, esse diagnóstico é presuntivo, não é certeza, você sabe disso. Eu vou falar um pouco sobre isso também. E aí você tem que tomar uma decisão terapêutica para aquele doente e mandar ele embora. Depois ele volta ou ele retorna. Tal. E às vezes isso não é tão fácil, porque na hora que você toma essa atitude, toma essa decisão, dependendo como vai ser a condição desse doente, você pode ter muita dúvida do que você vai prescrever, do que você vai indicar, para que ele tenha o melhor resultado possível no seu manejo clínico. Esse é um ponto muito importante. Então, o primeiro passo aqui dessa questão dos manejos antimicrobianos, que a gente às vezes cria uma certa coraça, vamos chamar assim, ele passa pelo conhecimento técnico disso. Conhecer as diversas classes antibióticas que podem estar envolvidas no manejo daquele paciente que você recebe. Então, esse é um ponto muito importante. Eu acredito, eu já tive, eu contar para vocês algumas coisas interessantes, já tiveram, também quando eu tive no começo da minha carreira médica, eu tinha muita dificuldade também de saber o que ia usar. Então, eu recebi um doente com uma suspeita de amidalite, por exemplo, sinusite bacteriana aguda, de uma erisipela, são um dos diagnósticos mais simples, mesmo pneumonia bacteriana aguda, confirmada no raio-x naquela época, a gente sabia exatamente o que fazer. E naquela época era diferente ainda, porque essa avalanche de conhecimento, de informação, de distribuição de informação no mundo, como diretrizes, guidelines, elas não existiam. Então, o que nós fazíamos para poder ter uma decisão primeiro? Você estudava na faculdade. Mas você sabe bem que na faculdade não te detalha com bastante cuidado os antibióticos, a adequação, não é isso? Você faz o internato lá, faz residência, você decora alguns antibióticos e prescreve e acabou. Você passa lá na GO, decora antibiótico para GO, decora antibiótico na pediatria, na clínica médica e segue. Não tinha uma caracterização, uma discussão com detalhe daquilo para te ajudar no manejo. Então, muitas vezes, nós fazíamos um manejo que era muito uma decoreba de algumas drogas, sem uma lógica correta. E aí o tempo foi passando, então eu fazia como? Nós não tínhamos internet, obviamente, nem celular.
Então, tinha que ter livros. A gente usava, às vezes, alguns livros que tinham guias, né, de uso de antibiótico. Na minha época, é bem interessante, quem está escutando, assim, já faz algum tempo, obviamente, você carregar livros grandes de farmacologia, de antibióticos, essa coisa toda, não é tão fácil. Então, existiam sempre algumas empresas que faziam guias segmentados. Um deles era chamado de guia de antibiótico da Stanford, da Universidade de Stanford, né? E era interessante que ele era renovado anualmente, e a gente, como na época era residente, né, quando eu comecei a ter familiaridade com esse tipo de conteúdo, você vê, eu estou falando isso, né? Eu formei, fui trabalhar, fazer residência médica, e a gente não tinha essa habilidade de lidar com antibiótico, a gente decorava alguns. Indicação era imprecisa, não tinha o cuidado de fazer as culturas, quem tem que fazer para antibiótico, decorava alguns medicamentos, o antibiótico nem sabia direito as classes, cobertura mais ou menos, era assim que era. E tocava a vida. E aí aprimorando isso, lendo, discutindo com os colegas, com as pessoas mais experientes, para poder memorizar. Mas você imagina como que isso gastava tempo, né? Como isso levava tempo para você aprimorar essas técnicas de discussão. Então a gente utilizava isso. Então, na minha época, eu pegava esses pequenos livros, eles eram muito objetivos, tinha lá o antibiótico, a dose, a droga, a eliminação, correção de insuficiência renal, e usava isso na prática médica. Hoje, claro, é muito mais fácil, você tem o celular, você acessa aí qualquer conteúdo gratuito na rede e tal, até de universidade e tal, e você pode acessar rapidamente o antibiótico, a dose, as próprias bulas dos antibióticos. Hoje existem padronizações mais fiscalizadas de bula para antibiótico, então é muito mais simples você utilizar. Então, realmente, os tabus de antibiótico, entre aspas, vão desaparecendo.